Muito bem, sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes neste plenário e do acompanhamento do público, a presidência então declara aberta a segunda sessão ordinária nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Cumprimentar aqui a todos que se fazem presentes aqui no plenário, o Nazareno, está aqui, né, Nazar? Cumprimentar aqueles que nos assistem através da TV Câmara, as nossas redes sociais, aos vereadores presentes no plenário aqui, vereador Cristiano Klaus Fischer, vereadora Ana Carolina, vereador Maurílio Moraes, vereador Adão Bittencourt, vereador Victor Nascimento, vereador Pedrão Moleri, vereadora Liliane Fontinelli e vereador Calim Bombeiro, que estão aqui, todos aqui presentes no plenário. Cumprimentar aqui o Rebelo também, que é o nosso secretário junto diretor executivo lá do INES, grande parceiro, grande amigo. E assim, antes de iniciar a sessão, gostaria de pedir ao o líder do governo, pessoa muito religiosa, pudesse abrir uma oração em nome, né, de um grande amigo que nós perdemos aí na data de ontem, Fábio Zabotti, que era o diretor de inovação da Universidade Vale do Itajaí e estava caminhando para ser pró-reitor da universidade, inclusive, né, uma grande carreira acadêmica, uma grande pessoa, e hoje estávamos todos consternados, né, pela manhã, com a situação, o falecimento repentino, através aí foi um AVC, né, que ocorreu aí na semana passada, e perdemos aí uma grande pessoa realmente que fazia uma grande diferença no mundo acadêmico, né, e também no setor de inovação para o estado de Santa Catarina. Então, passar a palavra ao nosso líder do governo, vereador Adão Bittencourt. Obrigado, senhor presidente. Convido a todos, então, a gente prestar esta homenagem ao Fábio e orar em favor da família para que o Senhor possa consolar o coração dos familiares, parentes e amigos. Pai eterno, em nome de Jesus, nos achegamos diante de Ti, Senhor, em uma palavra de oração, lembrando-nos, Senhor, da ausência do Fábio, que deixou a nossa cidade, deixou familiares, amigos, parentes, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha consolar o coração, Senhor, de toda a família, também dos parentes, amigos desta casa, que tem um grande apreço pela vida do Fábio. Consequências da vida, consequências do pecado, que isso ocorre, mas a ausência sempre traz grandes tristezas, transtornos, a ausência, e somente a Tua graça e o Teu poder pode consolar e ajudar a superar essas dificuldades. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Senhor secretário, muito obrigado, líder do governo, vereador Adão. E passar agora a palavra aqui ao nosso secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas de diversos. Pois não, senhor presidente, também quero cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, servidores desta casa, público que nos assiste através das redes sociais, público presente, sejam todos muito bem-vindos. Correspondências recebidas de diversos, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE, Contas do Município número 1, 2026, prestação de contas referente ao exercício de 2024. PCP 25.000.39.107. Da Secretaria de Estado da Segurança Pública, ofício número 96, 2026, SSP, expediente, em resposta ao requerimento número 319, 2026, de autoria do vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, do gabinete do vereador Fernando Martins Pegorini, CI número 1, 2026, solicitando a exclusão da emenda supressiva 1
do projeto de lei ordinária número 276/2025. Indicações do vereador Adão Bittencourt, PL. Indicação número 219/2026, solicitando estudos para a colocação de um redutor de velocidade ou travessia elevada na Avenida Ministro Luiz Galotti, próximo ao número 1331. Indicações da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins, PSDB. Indicação número 259/2026, solicitando a instalação de placa de identificação da Praça Florentina Catarina Bagatoli, situada na Rua Stringari, esquina com a Rua José Cândido, no bairro São João, neste município. Indicação número 260/2026, solicitando a instalação de rastreadores veiculares na frota de automóveis do município. Indicações do vereador Bruno Alfredo Laureano, Bruno da Saúde, MDB. Indicação número 269/2026, solicitando que sejam realizados serviços de roçagem e limpeza dos bueiros na Rua Souza Cruz, bairro Cordeiros, município de Itajaí, Santa Catarina. Tem até CEP. Indicação número 270/2026, solicitando que seja realizado estudo técnico para a implantação de uma faixa de pedestre na Rua Lauro Miller, nas proximidades do número 1200, no município de Itajaí, Santa Catarina também. Indicações do vereador Carlos Alexandre Raimundo, Xande Celular, União Brasil. Indicação número 214/2026, solicitando a substituição do mobiliário de toda a unidade de pronto atendimento, UPA Cordeiros, localizado na Rua Enedina Dávila Ferreira, bairro Cordeiros. Indicação número 228/2026, solicitando a limpeza por hidrojato do sistema de drenagem pluvial da Rua Jovita da Costa Ramos, bairro São Vicente. Indicações do vereador Cristiano Klaus Fischer, PRD. Indicação número 241/2026, solicitando a manutenção e reparos para o consultório 6 da UBS Santa Regina, para instalação de tomada e reparo hidráulico em torneira. Indicação número 246/2026, solicitando manutenção imediata do ralo, localizado em frente ao acesso da rampa da UBS Santa Regina. Indicações do vereador Fernando Martins Pegorini, PL. Indicação número 110/2026, solicitando a reurbanização da Rua Benjamin Constante, é Constantino, né? Mas falta um pedaço aqui. Localizada no bairro Cabeçudas. Indicação número 240/2026, solicitando a execução urgente de manutenção corretiva no guarda-corpo da ponte Governador Wilson Pedro Kleino Bing, localizada no bairro São Vicente, nesta cidade. Indicações da vereadora Hilda Carolina Deola, PDT. Indicação número 207/2026, solicitando a disponibilização do Programa Especial de Regularização Fiscal, REFIS, aos contribuintes interessados em regularizar com descontos em juros, multa e honorários advocatícios, impostos municipais como IPTU, ISS, alvarás, multas de todos os órgãos, outorga onerosa, solo criado, ITBI, taxa de cemitério e demais taxas e impostos da Prefeitura. Isso aqui é um requerimento. Indicação número 209/2026, solicitando a colocação da placa de logradouro na Rua José Geraldo de Melo Filho, que tem seu início na Avenida Campos Novos e seu término na Avenida Nilo Simas, bairro São Vicente. Indicações do vereador Leandro Luiz Peixoto, Leandro do Nadar, MDB. Indicação número 201/2026, solicitando a realização de estudo para implantação de estacionamento em apenas um lado da via na Rua Leopoldo Ternes, no bairro Fazenda. Indicações da vereadora Liliane Meire Fontinelli, PL. Indicação número 264/2026, solicitando ao Poder Executivo a necessidade do aumento da altura do muro da Escola Básica Melvin Jones, localizada no bairro Cordeiros. Indicação número 267/2026,
solicitando providências quanto à situação das cercas de madeiras recentemente instaladas na Brava Norte. Indicações do vereador Maurílio Moraes, PP, indicação número 243, 2026, solicitando o fechamento de buracos na rua Capitão Germano de Andrade, em frente ao número 88, Centro. Indicação número 244, 2026, solicitando o fechamento de buraco na rua Olavo Bilac, número 662, bairro São Vicente. Indicações do vereador Odivan Vivaldo Linhares, Mamão, PSD, indicação número 60, 2026, solicitando a revitalização asfáltica em toda a extensão da rua Olímpio Manuel Cabral, no bairro Praia Brava. Indicação número 222, 2026, solicitando estudo de viabilidade para que sejam afixados os horários atualizados das linhas de ônibus nos respectivos pontos de parada do transporte coletivo urbano. Indicações do vereador Pedro Paulo Moleri, Pedrão Moleri, PL, indicação número 256, 2026, solicitando a viabilidade de repintura de faixa de pedestres em toda a extensão da rua Indaial, no bairro São Judas. Indicação número 261, 2026, solicitando a repavimentação asfáltica da rua José Gal, localizada no bairro Dom Bosco. Indicações da vereadora Renata Narciso Machado, PDT, indicação número 230, 2026, solicitando que seja feita fresagem e recapeamento asfáltico da Avenida Ministro Luiz Galotti, no bairro Cidade Nova, em toda a sua extensão. Indicação número 231, 2026, solicitando a limpeza periódica das bocas de lobo na Avenida Abílio Otávio do Canto, no bairro Ressacada, bem como a troca das tampas das bocas de lobo da referida rua que estiverem danificadas. Indicações do vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, Republicanos. Indicação número 141, 2026, solicitando a realização da pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua João José Dias, bairro Barra do Rio, Itajaí, Santa Catarina. CEP não precisa ler, né, presidente? Indicação número 142, 2026, solicitando a realização da pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Maurício Pacheco, bairro Barra do Rio, Itajaí, Santa Catarina. Indicações do vereador Vanderlei Dalmolin, MDB, indicação número 202, 2026, solicitando repintura da sinalização viária da rua Sebastião Romeu Soares, no bairro Cordeiros. Indicação número 210, 2026, solicitando o estudo de viabilidade para a pavimentação asfáltica da rua Francisca Machado, no bairro Cordeiros. Indicações do vereador Vitor Ribeiro do Nascimento, PL, indicação número 265, 2026, solicitando a construção de uma lombada na rua José Luiz Medeiros, próximo ao imóvel número 734, bairro Cordeiros. Indicação número 268, 2026, solicitando a guarda de trânsito para fiscalizar e acompanhar a movimentação de veículos na rua Benjamin Franklin Pereira e na travessia Escoteiro Júlio César de Medeiros, especialmente durante a realização de grandes eventos na localidade. Matérias do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 8, 2026, altera a Lei número 7.637, de 11 de abril de 2024, que dispõe sobre a realização da hora atividade em regime de home office pelos professores da Rede Pública Municipal de Itajaí. Autoria, vereador Carlos Roberto Melo, Carlinho Bombeiro, PL. Projeto de Lei Ordinária número 9, 2026, dispõe sobre a possibilidade de conversão do pagamento de multas de trânsito de natureza leve aplicada pelo município de Itajaí em doação de sangue e de medula óssea e da outras providências. Autoria, vereador Carlos Alexandre Raimundo, União Brasil. As indicações, a presença encaminha aqui ao Executivo Municipal.
E as matérias do Legislativo, a presidência encaminha inicialmente à Procuradoria-Geral desta Casa para exarar os pareceres jurídicos e, após, encaminha-se aqui às comissões competentes também para fazer aquilo que determina o regimento interno desta Casa. Então, só um minuto aqui. Eu peço a alguém aqui da Secretaria-Geral que possa me auxiliar aqui, ó. Muito bem. Então, vamos, senhor secretário, ao primeiro requerimento. É o 7, então. É que o vereador Xande não está presente. Requerimento número 7, 2026, do vereador Fernando Martins Pegorini, PL. Requer o envio de ofício à Prefeitura Municipal de Itajaí e à empresa Transpiedade Transportes Coletivos Limitada, solicitando que responda os seguintes questionamentos. Qual é a data de início da vigência do contrato de concessão atualmente em execução e qual é a data prevista para seu término? Favor enviar cópia do inteiro teor do contrato. 2. Houve aditivos contratuais de prazo desde a assinatura do contrato? Em caso positivo, informar as datas justificativas e o prazo acrescido em cada aditivo. Favor enviar cópia dos aditivos contratuais existentes. 3. Qual é a modalidade de contratação, concessão, permissão, contrato emergencial e o número e identificação do instrumento contratual vigente? 4. Quantas linhas de transporte coletivo estão atualmente em operação no município? 5. Quais bairros são atendidos por transportes coletivos e qual a frequência média, intervalo, por faixa horária, pico e entrepico, nas principais linhas? 6. Há atendimento regular aos bairros e localidades na zona rural e do interior do município? Em caso positivo, informar quais localidades são atendidas, horários, quantidades de viagens diárias e periodicidade semanal. Em caso negativo, justificar e indicar se há planejamento de expansão. 7. Qual é o tamanho total da frota vinculada ao sistema, quantidade de veículos, distinguindo frota operacional, frota reserva e veículos em manutenção? 8. Informar a idade média da frota e o percentual de veículos acessíveis, com elevador, rampa e espaço para cadeirantes, bem como a existência de veículos com ar-condicionado ou outras comodidades, se houver. 9. Existe indicador contratual de lotação máxima, pontualidade, viagens programadas versus realizadas e cancelamentos? Em caso afirmativo, encaminhar o relatório mais recente, últimos 6 ou 12 meses, se disponíveis. 10. Qual é o valor atual da tarifa pública do transporte coletivo e desde quando está vigente? 11. Qual é a metodologia, índice utilizado para reajustes tarifários
índices, fórmulas paramétricas, planilha de custos, gatilhos, periodicidade. 12. Encaminhar histórico de reajuste dos últimos anos, valores, datas de vigências e fundamento administrativo normativo de cada reajuste. 13. Houve pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da concessionária operadora? Informar quantos, em quais datas, quais alegações e o desfecho, deferido, indeferido, parcial, com síntese das decisões. 14. A Prefeitura e a empresa possuem canal de registro e tratamento de reclamações, indicadores de satisfação e fiscalização do serviço? Informar o fluxo de apuração, prazo de resposta e quantidade de reclamações registradas por mês, últimos 6 ou 12 meses. Ser disponível, destacando temas recorrentes. 15. Sobre superlotação em horários de pico, há diagnóstico formal indicando linhas, trechos, horários críticos? Se sim, quais medidas foram adotadas ou estão previstas? Reforço de frota, viagens extras, ajuste de quadro de horários, redistribuição de veículos, mudanças operacionais. 15.1. Especificamente em relação ao bairro Santa Regina, há uma série de reclamações, especialmente quanto ao período vespertino, com falta de linhas e excesso de ocupantes, especialmente entre 17 e 18 horas. Que medidas deverão ser tomadas para a prestação de serviço digno a estes passageiros? 16. Há registro de supressão de viagens, atrasos recorrentes, quebras de veículos ou insuficiência de frota reserva? Encaminhar relatórios de fiscalização e medidas aplicadas, advertências, multas, glosas, intervenções operacionais, se houver. 17. O sistema disponibiliza informação em tempo real, aplicativos, painéis, GTFS, Google, etc. E qual o nível de confiabilidade e atualização? Há contrato ou exigência contratual para isso? 18. Quais investimentos recentes ou previstos em pontos de ônibus, abrigos, acessibilidade, iluminação, segurança, sinalização e corredores, faixas preferenciais? 19. Quais são as gratuidades e benefícios atualmente existentes, idosos, PCD, estudantes, etc., indicando base legal e forma de compensação no contrato, se houver. 20. Há estudos, projetos piloto ou intenção formal do município para implementar transporte gratuito, tarifa zero, total ou parcial, por dias, linhas, horários, a exemplo de outras cidades? Em caso positivo, informar se há estudos técnicos e estimativa de custo anual, fonte de financiamento consideradas, cronogramas, etapas e modelos de implementação. 21. Em caso negativo, informar se há previsão de elaboração de estudo de viabilidade e, se sim, em qual prazo. 22. O município possui plano de mobilidade com diretrizes específicas para o transporte coletivo? Quais metas atuais? Expansão de cobertura, redução de tempo de espera, renovação de frota, acessibilidade, aumento de demanda? Solicita-se o encaminhamento, se existentes e disponíveis, dos seguintes documentos: contrato vigente e seus aditivos, plano operacional, quadros de horário e mapa de linhas, versão atual, planilhas metodológica de cálculo tarifário, relatório de fiscalização e indicadores de desempenhos mais recentes, processos administrativos de reequilíbrio, síntese e decisões. Muito
Muito obrigado, senhor secretário. Eu quero inicialmente aqui, está um pouquinho extenso, Isaí, vamos dizer que o meu assessor, o Guto, ele deu uma exagerada, né? Mas quero aqui cumprimentar inicialmente aqui o Rafa, que já foi o chefe de gabinete aqui da presidência, o nosso vereador, sempre vereador e ex-presidente da casa, Marcelo Werner, que está aqui presente no plenário, grande amigo. E, inclusive, foi um grande colega parlamentar que tivemos lutas nessa área do transporte público, né, Marcelão? Participamos da CPI do transporte público coletivo, né? Eu presidi naquela oportunidade aqui nessa casa e é por isso que eu quero me atualizar aqui com diversas informações, porque, vamos dizer, até 2020, 2021, que ainda eu estava nessa casa, eu já tenho algumas informações, inclusive quando eu estava aqui ainda como procurador-geral, na gestão ainda do sempre presidente Marcelo Werner, consegui ainda me atualizar aqui durante esse período também sobre informações ao transporte público. Quero dizer aqui que não é um requerimento para a gente sair criticando simplesmente o transporte público, mas e sabemos das dificuldades que a gente vai tendo cada vez mais do transporte público coletivo dentro do município, e isso é um problema que nós temos aí a nível nacional, porque cada vez mais a gente vai perdendo o número de passageiros e vamos tendo aí os problemas com subsídio e automaticamente o transporte vai tendo dificuldade dentro do município. Quero dizer que da metade do ano passado para cá deu uma melhora significativa de menos pessoas, eu não sei se é só com esse vereador, mas acredito também que Vossas Excelências diminuiu um pouco a reclamação. Porém, por isso que aqui dentro do próprio requerimento eu aponto aqui sobre a questão de Santa Regina, que é uma região que automaticamente a gente tem visto que tem aumentado exponencialmente o número de habitantes dentro do município desenfreadamente, né? Vamos dizer que a cada 10 mil habitantes que vêm para o município aí, todo ano, né, dentro do município de Itajaí, boa parte está indo para Santa Regina. Tanto é que é a região que mais cresce, né, dentro do município de Itajaí. Então, automaticamente, as demandas de água, transporte público, luz, né, energia, todos os problemas coletivos vão surgindo, né? São demandas e por isso que eu estou apontando aqui, porque, vamos dizer, pontualmente é o lugar que eu mais recebi de reclamação sobre o transporte público coletivo. Então, eu peço aqui a Vossas Excelências, o voto de Vossas Excelências, para buscar essas informações, para a gente trabalhar de alguma forma, inclusive contribuindo com a comissão dessa Casa Legislativa aqui, presidida pelo vereador Chancelar também, com relação, que já está trabalhando, a questão aqui da possibilidade de uma CPE, né? Da questão da gratuidade do transporte, entre outras coisas. Então, para a gente ter mais informações do Legislativo, para poder também sugerir e contribuir com o Poder Executivo na melhoria do transporte público dentro do município. Então, é nesse sentido que eu peço aqui o voto de Vossas Excelências. Ainda em discussão, requerimento número 7. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Beto Cunha. Senhores vereadores, senhor presidente, meu querido Rafael da Cunha, Marcelo Werner, nosso sempre presidente dessa casa, um querido, patrola e também com a gente. Sempre é muito bem-vindo aí participar da nossa sessão e entender aí quais são os projetos e requerimentos e indicação que a gente está discutindo cada dia. Marcelo sabe bem, né, Marcelo, quantos anos aí, sempre na luta. A temática do transporte público, ela realmente é algo polêmico, né? A gente entende que a trama do nosso município, a trama rodoviária, ela hoje está colapsada. Nós precisamos sim do corredor
para que esses ônibus realizem um transporte eficiente e com velocidade, para que tire os carros e os nossos munícipes das motos e tragam para dentro do ônibus, mas infelizmente a gente sabe que também o número é deficitário completamente. O que a Coletivo, que o falecido proprietário seu Sérgio fazia na época, é quase que o dobro, Pedro Moleri, da quantidade de ônibus que tem hoje. Então, é isso, é aquilo e tal, mas não tem desculpa, não tem desculpa. Em 1900 e não sei quanto lá, o Sérgio tinha uma frota muito maior do que, infelizmente, hoje a Transpiedade tem para Itajaí. E ia muito mais longe, ia lá dentro, eu lembro que eu era cobrador de ônibus, Pedro, fui cobrador de ônibus, meu primeiro emprego aos 14 anos de idade, podia na época, carteira assinada. Meu primeiro emprego, com 14 anos, eu assinei a carteira de cobrador de ônibus da Coletivo. E tinha uma linha que se chamava Cinema, que ela ia lá no final do Brilhante e voltava. Hoje, meu Deus, para ir hoje em Cabeçudas, nós tivemos que fazer com que a tarifa do ônibus fosse a R$1, porque a empresa isso, aquilo, entrou na época do outro governo. A gente sabe que foi uma época tanto quanto mais fácil para eles poderem entrar, e a gente bateu, mas não adiantou, né, Marcelo? Marcelo lembra muito bem das nossas batidas assim, exponenciais, a gente não parava, só que eles chegaram aí com os seus contratos e infelizmente não tem a frota que hoje Itajaí precisa. Sabemos que não. Por quê? Porque a empresa anterior tinha uma frota muito maior do que infelizmente nós temos hoje com essa empresa. Alguns ajustes foram feitos, mas esses ajustes ainda não contemplam e não trazem um conforto necessário para que as pessoas deixem de andar de carro, andar de ônibus para andar de carro, e andar de moto para entrar dentro do ônibus. Às vezes, dia de chuva, as pessoas ainda estão na moto porque o transporte público municipal de Itajaí, ele não traz segurança, conforto, a velocidade e tudo aquilo que é preciso para o nosso munícipe poder fazer o seu transporte. É uma responsabilidade do município? É uma responsabilidade do município, sim, o transporte público. Só que a empresa já provou que é bem complicado. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, requerimento número 7. A palavra, presidente. A palavra é do chanceler. Tanto o vereador Beto quanto eu também trabalhamos na empresa Transporte Coletivo Itajaí. Trabalhei por alguns anos, de 2003 a 2007, e também fazia muita linha de cinema. Naquela época, a população já reclamava, né, do transporte público, mesmo quando o transporte tinha o dobro da quantidade de ônibus, né? E o pessoal já reclamava. Imagine agora o que eles devem de reclamar. E com razão, né, Beto? E com razão. Então, eu quero que o meu amigo vereador, eu possa estar subscrevendo, tá? Esse seu requerimento. Quero parabenizar do requerimento. É muito bem-vindo, né, um questionamento desse, porque quem paga com tudo isso é a população. Então, mais uma vez quero parabenizar e agradecer pelo reforço que o senhor vem dando aí nesse projeto que a gente tem mais para frente aí. Obrigado. Essa palavra, presidente. Aceito ali a subscrição do vereador chanceler. Com a palavra, a vereadora Liliane Fontinelli. Obrigada, presidente. Importante esse requerimento, parabéns. Isso vem a complementar o trabalho que já é feito por essa casa, né? Uma vez que nós aprovamos aqui a criação de uma comissão especial para discutir a viabilidade, avaliar a viabilidade da possibilidade do transporte público ser implementado na nossa cidade. Essa comissão encerrou recentemente seus trabalhos e seu relatório, então eu entendo que esses questionamentos também venham a corroborar ao trabalho da comissão.
Eu sou uma crítica do transporte público na nossa cidade. Eu costumo dizer que ele é ineficiente, né, porque ele não atende a população e não em todos os critérios. Ele não atende em linhas, em rotina, em demanda, em números de ônibus e no valor. Eu sempre digo que a população não tem problema em pagar um transporte público que funcione. Mas se a população pode pagar menos ou até não pagar, né, isso tem que ser oferecido. Gostaria de dizer que a nossa comissão, depois de muito se reunir e conversar com algumas empresas e pedir informações a alguns municípios que já praticam a tarifa zero no nosso estado e em outros estados também, concluiu para um período de teste de implementação. Nós tivemos recentemente uma experiência que o Executivo fez nos finais de semana e no feriado, a tarifa R$1, e isso aumentou a demanda a ponto de, nesses dias, o transporte público não precisar ser subsidiado. O que é o subsídio? Para a população entender. O subsídio é um valor público, é um valor do governo, que ele paga para complementar o custo daquele transporte público. O transporte público na nossa cidade estava sendo pouco utilizado e não pagava nem os custos mínimos para aquele ônibus pudesse rodar. Então, o município subsidia ainda, né, quando ele não atinge o consumo, vamos dizer, os passageiros mínimos para custear a operação. Neste período de implementação da tarifa R$1 nos finais de semana e no domingo, teve tanta procura, tanto movimento, tanto passageiro, que não precisou o município subsidiar nesse dia. Então, a comissão sugeriu que o município pudesse implementar, em caráter temporário, por 30 dias, uma tarifa de R$1 para que a gente pudesse experimentar e verificar a demanda, se vai ter adeptos, se vai ter passageiro suficiente e avaliar a questão do custo de subsídio versus número de passageiros para ver se é possível implementar a tarifa de R$1 ou a zero. Como o município já começou com a tarifa R$1, nós sugerimos, então, através dessa comissão especial, também que é presidida pelo vereador Xande, temos também a vereadora Hilda que compõe, o vereador... Quem mais? Eu sou a relatora. E o vereador Sandro Serpa. E agora, né, já saiu e voltou a titular a vereadora Ana Carolina. Então, nós concluímos e sugerindo para o município que implementasse como forma de teste. Por isso, presidente, eu imagino que vai contribuir demais com a comissão, o seu requerimento, e, inclusive os questionamentos 10, 11, 13, 19, 20 e 21, que trata da tarifa. Penso que essas informações podem complementar o nosso relatório e peço a subscrição, se o senhor, assim, né, concordar. Muito obrigado, votarei favorável, com certeza. Muito bem, vereadora, com a subscrição, então, também da vereadora Liliane Fontinelli. Ainda em discussão, requerimento número 7, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a vereadora Hilda Deola? Boa tarde a todos. Favorável, presidente. Muito bem. Presidente, gostaria de consignar meu voto também favorável. Dá para votar ainda, vereador? Não, meu computador não está funcionando. Não está. Isso, por isso. Então, consignando também o voto... Ai, apaguei aqui. Do vereador Bruno da Saúde. Obrigado, presidente. Perfeito. Perfeito. Encerrada a votação. O requerimento número 7, de autoria deste vereador, com a subscrição do vereador Xande Celular e vereadora Liliane Fontinelli, foi aprovado com 13 votos favoráveis, com a ausência do vereador Leandro Nadá e vereadora Renata Narciso Machado. Vamos ao próximo requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Xande? Presidente, eu queria que o senhor... eu tenho um requerimento aqui, eu não estou achando aqui o número dele.
primeiro requerimento aqui, ó. Esse aqui. O requerimento 303, eu gostaria que o senhor substrasse ele para a próxima sessão. Qual é o número do requerimento, vereador? É o requerimento 303/2025. Então, o requerimento 303, a pedido do proponente, ele está sobrestado até A próxima sessão. a próxima sessão de quinta-feira, então, é isso? Obrigado, presidente. Perfeito, vereador Xande. Então, vamos ao próximo requerimento. Requerimento do vereador Beto Cunha. É o número 9. Eu estou olhando para a tua tela, vereador, porque a minha aqui 11? deu bug. Mas Eu peço ao seu secretário que possa fazer... É o 11? Possa fazer a leitura. Requerimento número 11, 2025 e 2026, do vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, republicanos. Requer o envio de ofício à empresa ambiental responsável pela limpeza urbana de Itajaí, para que encaminhe as seguintes informações. 1. Quais os critérios de seleção das vias para limpeza e roçagem? 2. Qual a periodicidade por bairro, rota, semanal, quinzenal, mensal, etc. 3. Qual a janela de execução com datas previstas? Mínimo 3 meses, ideal 12 meses? 4. Quais os critérios técnicos e operacionais do planejamento, incluindo metodologia de priorização, bairros, ruas, pontos turísticos, pontos de ônibus e áreas de maior sujidade? 5. Quais os parâmetros sazonais e contingências, chuvas, eventos, obras emergenciais, sanitárias? 6. Qual o cronograma para os próximos 6 meses? 7. O cronograma é divulgado à população? Se sim, informar qual o local de divulgação. Com a palavra, o proponente, vereador Beto Cunha. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Houve ali uma pequena correção e ela não estava disponível para o nosso secretário Carlinhos Bombeiro. Ele começa como enviando ao senhor prefeito municipal e aí a empresa ambiental. Exatamente, porque nós não poderíamos questionar uma empresa privada sem mesmo antes ter mencionado o mesmo questionamento ao executivo ou qualquer estrutura pública, né? Então, nós percebemos hoje que a roçagem ela está acontecendo. Alguns lugares nós temos uma necessidade maior, outros lugares em Itajaí, vias públicas, nós precisamos que haja uma conexão com a necessidade. De repente é um cronograma que existe, então isso eu quero conhecê-lo para que a gente possa também fazer a sugestão por conta da necessidade do nosso município. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Ainda em discussão, requerimento número 11. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Ana Carolina. Vereador Beto, parabéns pelo seu requerimento. De uns dias para cá, de uns meses para cá, a gente tem escutado muita reclamação aí sobre ambiental. A gente vê a cidade mais suja, de fato, né? Eu fui um pouquinho atrás para ver do que se tratava. A empresa estava com um problema sério por falta de profissionais, mas a culpa é da empresa porque paga ruim mesmo. Então as pessoas estão ganhando pouco, a mão de obra é grande aqui em Itajaí, mas as pessoas, por causa de R$50 no salário a mais, elas mudam de emprego mesmo, é assim que funciona. Mas o que tem me incomodado são os contentores de lixo. Eu acho um absurdo a gente passar ali na igrejinha Imaculada, ter o contentor de lixo aparecendo, como tinha na frente do Museu Histórico, como tem na frente da Igreja Matriz. A gente sabe que tem essa necessidade, por conta dos restaurantes, das lojas, o comércio, a circulação ali no geral, porque são ruas e espaços que têm uma circulação grande. Mas a gente tem que pensar para frente, isso aí precisa ser aquelas lixeiras subterrâneas, como nós já temos algumas aqui em Itajaí, como Balneário também tem, elas têm que ser discretas, bonitas. Itajaí pode fazer isso, né? Com certeza isso está pactuado no contrato, só que
é uma tristeza conseguir esse contrato. Eu queria perguntar, senhor vereador Beto, se o senhor pode inserir ali no requerimento do senhor para que a empresa enviasse o contrato e os aditivos vigentes, para, de repente, eu poder dar uma analisada nessa aí e vir com alguma sugestão para o executivo numa outra ocasião? Uma parte, vereador. Claro. Eu peço que a casa faça essa inserção dentro do requerimento e até convido a Vossa Excelência para subscrevê-lo. Agradeço, vereador Beto. Fico com a sugestão do senhor. Gostaria de solicitar, então, além do acréscimo, que o senhor presidente subscreva, deixe, né, que seja subscrito meu nome no requerimento. E esse assunto ele me incomoda tanto, porque fazendo os eventos assim em Itajaí, a gente caprichava tanto em botar as tendas e fazer uma decoração, fazer um visual, ia lá as famílias, ver os filhos dançando, cantando, e aquele lixeiro cheio de coisa ali dentro, né? Parece uma desorganização, não é o que eles têm dado. Só que o contrato que a gente tem é um contrato milionário. E eu não tenho dúvidas que isso ali está lá dentro, é uma questão de planejamento, de um outro olhar. Então, é um contrato firmado com a obras, com o urbanismo, com a prefeitura todo no geral. A gente sabe que tem muitos anos, vem mais de 30 anos aí pela frente, porque eu acho que o contrato, a concessão dele foi recente, ali um pouquinho antes do início do governo do Robson e do Rubens. Tem muita coisa pela frente. Eles geralmente são parceiros, né? Ambiental, quando a gente liga, explica o que está acontecendo, eles procuram ajudar, mas eles são limitados no contrato também. Então, eu quero ver o que se fala sobre isso, para a gente começar a ter um olhar para essas coisas. Porque não adianta a gente ter uma cidade roçada, uma cidade que a gente está lá refazendo as pinturas, estamos colocando as plantas, estamos cuidando da arborização, estamos melhorando as vias, quando na questão do lixo ainda a gente está sendo tratado com esses contentores assim, extrapolando, saindo com cherume, que é uma reclamação constante que tem o pessoal ali dos taxistas que ficam na frente da igreja matriz, porque eles estão, além de perder uma vaga deles que eles tinham para 5 carros, uma vaga deles ficou para contenção de lixo. E aquilo sempre fede. Porque o pessoal ali da frente tem a lanchonete e é natural que vá um pouco de comida, aquela coisa toda. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também para melhorar a nossa cidade. E agradeço a sugestão e muito obrigado, vereador. Muito bem. Ainda em discussão, requerimento número 11. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a vereadora Hilda? Favorável. Voto favorável, vereadora Hilda. O vereador Bruno já votou? Ah, já, fechou. É porque eu estou sem a minha aba aqui ainda. Encerrada a votação. Com a ausência do vereador Cristiano Klaus Fischer, vereadora Renata, vereador Xande, vereador Victor e vereadora Liliane, o requerimento número 11 foi aprovado com 11 votos favoráveis. Não, agora vamos à tribuna dos vereadores. Já. Então, eu peço aqui o pessoal já... ainda está dentro do prazo. Quem não se inscreveu ainda para a tribuna pode se inscrever. Está no prazo ainda. Que vamos começar antes do tempo aí. Tinha poucos requerimentos hoje. Lembra que ele deslogou? Tem que logar de novo daí. Ah, tá, entendi. Então, todos se inscreveram, tudo certo? Perfeito. Então, peço aí o pessoal que possa fazer o embaralhamento agora aí dos vereadores na tribuna. A atualização, né? Então, senhor secretário, agora pode fazer a chamada dos vereadores, por favor.
Primeiro vereador a fazer o uso da tribuna, Beto Cunha não está, né? Vereador Mamão. Eu declino, secretário, presidente. Declinou, então. A Liliane Meire Fontinelli. Boa tarde. Nos últimos dias, na última semana, nós pudemos ver nas redes sociais algumas abordagens que viralizaram, uma abordagem da Polícia Militar, em que ganhou grande repercussão, veiculada por uma pessoa de esquerda, acusando os policiais militares que estavam no exercício da sua função para coibir e conter uma situação de perturbação do sossego. Aquelas pessoas que aparecem nesse vídeo são pessoas que já estavam incomodando a vizinhança há dias. Mas naquele dia especial, já tinha sido tentado, já tinha sido pedido, já tinha sido solicitado. E a prova de que essas pessoas não somente já estavam incomodando essa vizinhança, é que esses vizinhos já pediram, eles desacataram com xingamento, com ameaças. Mas a própria força policial, a força de segurança pública, que é responsável por manter a segurança pública da nossa cidade, do nosso estado, não foi respeitada. Então imaginam que essas pessoas não fazem com cidadãos comuns, como eu, como você. Então, parabéns à Polícia Militar, que dentro do seu dever, agiu com cautela, com responsabilidade, mas com o rigor da lei. E aqui fica um aviso a essas pessoas que querem desrespeitar a lei na nossa cidade, no nosso estado. Aqui tem lei, aqui tem regra, e ela é cumprida. Ela tem quem a defenda. Essas pessoas têm que se enquadrar na cultura da cidade e do estado. Elas têm que respeitar a lei. Na mesma semana em que nós vimos policiais militares sendo hostilizados, desrespeitados, essa mulher mesma jogou um copo em cima dele e jogaria uma garrafa. Largou porque foi atingida por uma bala de borracha. Mas na mesma semana, nós tivemos uma pessoa que esfaqueou e tentou contra a vida de um policial na sua casa. Roubou a sua caminhonete e o seu jet ski. Também veiculado em vídeo, viralizado em vídeo. Essa pessoa que fez isso foi neutralizado em confronto com a PM. Isso é um recado da Força de Segurança Pública para os marginais, para os vagabundos que vêm para Santa Catarina achar que aqui não tem regra, que aqui não tem lei. O nosso estado tem regra, tem lei e a PM aqui é respeitada. A PM aqui faz o trabalho dela. E faz e vai continuar fazendo, porque tem o apoio em massa da população de bem. População como eu, como você, que está me assistindo. População que não aceita desmando, descontrole, desrespeito. Se você pensa que você vai sair do seu estado, da sua cidade e vir para Santa Catarina para implementar a tua cultura aqui, você pode voltar. Do contrário, você vai ser tratado com o rigor da lei. Então, fica esse recado, fica esse meu apelo e fica esse meu registro. O meu apoio incondicional às forças de segurança pública. Aqui não vai virar um Rio de Janeiro. Se depender de mim e da Força de Segurança Pública de Santa Catarina, aqui não. Próxima vereadora a fazer uso da tribuna, vereadora Ana Carolina Martins. Muito boa tarde a todos. Semana passada, o Hospital Marieta comemorou 70 anos, desde a fundação. Desses 70, 30 infringindo a lei. 30 anos infringindo a lei. Foi isso que eu falei. 30 anos infringindo a lei. Impedindo que a mulher que passasse por todos os procedimentos, multidisciplinar, pedisse autorização do marido, tivesse mais de 21 anos, tivesse mais de 5 filhos, pudesse fazer uma laqueadura. 30 anos. A Lei de Planejamento Familiar é de 99. Em 2022, a lei mudou.
ela fez algumas alterações justas, corretas. Quais são elas? Pelo amor de Deus, se a mulher precisar ou quiser fazer uma laqueadura, ela não precisa da autorização do marido. Foi isso que falou a lei de 2022. Essa vergonha. Ela não precisa, porque a lei dizia assim, que precisava da autorização, passando por terapeuta, psicólogo, aconselhamento, aquela coisa toda. Desde então, nesses 30 anos, as mulheres, quando elas passavam por todo esse procedimento, elas vinham até a Secretaria de Saúde, conversavam, diziam que tinham interesse, aguardavam e fazer em Penha, em Brusque, em qualquer lugar, menos no hospital referência da cidade que elas moram, que é Itajaí. Vejam só que graça que é coisa. Tinha gente que dizia que a questão era religiosa. E eu não entendo por quê. Porque ninguém está abortando, está se evitando a ter outros filhos, por N motivos que não cabe aqui a discutir, senão a mulher que quer. Que pode ser um problema de saúde, que pode ser ter muitos filhos, que pode ser não poder usar outro método anticonceptivo, pode ser tantas coisas. Não cabia ao Hospital Marieta discutir, mas mesmo assim ele discutia. Pois lá, toda mulher em Itajaí que precisou fazer uma laqueadura precisava entrar na justiça. Vocês entendem o que é isso? Encher o nosso judiciário para cobrar uma coisa que a lei já dizia que podia? A briga foi longa, foi grande, foi chorosa, lamentosa, foi ruim para muitas mulheres, pois, vejam bem, elas tinham que dizer 60 dias, pelo menos antes da gravidez, que elas tinham que ter o interesse. Daí elas passavam por tudo isso, né, com o marido, indo para psicólogo, esperando prazo, repetindo se queriam ter mais filho ou não, porque não cabe ao município incentivar as pessoas a fazer a esterilização. Isso não, é para aquelas que querem. Então, ele tem que ter certeza se elas querem. É esse o papel do município. Daí a mulher precisava voltar, depois de ter o filho, fazer todo esse procedimento, ir lá para Penha ou para outra cidade, abrir novamente, fazer uma nova cirurgia, voltar para casa, cuidando dos afazeres domésticos, ficando com o filho no colo, com cirurgia toda ponteada. Agora, olha a situação. Homens sempre puderam fazer vasectomia, não tem esse problema, rapidinho vai lá, faz. Mas o preconceito é uma outra história que a gente conversa depois. Finalmente, depois de muita luta, eu recebi a notícia que um grande trabalho feito há muito tempo por essa Casa Legislativa, junto com a Secretaria de Saúde, agora com a doutora Milene, com o Hospital Marieta, também a equipe de saúde do Estado de Santa Catarina, nós conseguimos ultrapassar uma dessas fases. As mulheres agora que avisarem 60 dias antes, passarem pelo procedimento e quiserem fazer a laqueadura e ganharem esse bebê no Hospital Marieta de Itajaí, vão poder fazer a laqueadura. Não vão precisar ir para casa para ir para outro hospital. Elas vão poder, se elas fizerem a cesariana ou não, fazer o procedimento de esterilização. Claro, gente, isso tudo tem uma burocracia, as burocracias não mudaram. Mas aquela que era escandalosa, que era vergonhosa, que era fazer a mulher e até a justiça para garantir um direito de lei, que já estava desde 1999, que é uma lei federal, não é nem uma lei municipal, para deixar bastante claro, isso não será mais necessário. Acabou? Não acabou. Não acabou, porque essa regra vai ser publicada agora para as mulheres que estão grávidas. Mas tem aquelas mulheres que não estão grávidas, mas que querem fazer o procedimento. Para essas, o direito a gente ainda não conseguiu de forma amigável com o Hospital Marieta. Na lei, na justiça, para quem procurar, vai conseguir, mas amigavelmente não. É um avanço? Lógico que é. Paramos por aqui? Infelizmente não. Vamos comemorar o pouco que a gente tem, mas a luta continua. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Cristiano Klaus Fischer. Boa tarde, vereadores, público presente e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara através do canal YouTube Câmara Itajaí. Inclusive, abraço aí pessoal da TV Câmara, que às vezes a gente acaba não citando, a gente acaba falando mais do que estão aqui presente, né? Então, um abraço para vocês aí que estão aí na TV, os intérpretes de Libras também, que sempre fazem a tradução para que a comunidade surda também consiga se fazer representar através dos direitos de acesso, né, daquilo que acontece em tempo real aqui nessa casa. Bom, vem aí o retorno dos encontros, dos equipamentos.
Então, os CAL, CMU e CCI, o Centro de Arte e Lazer, o CAL, o Centro de Múltiplo Uso, o CMU, e o Centro de Convivência do Idoso retornam no dia 18 de fevereiro. Então, as matrículas são do dia 11 ao dia 13 de fevereiro e as rematrículas já iniciaram durante a semana. As matrículas elas são no horário da 1 da tarde às 19 horas. Então, vereadores, os idosos, tanto homens quanto mulheres, e também a parte de mulheres 18 mais, podem se fazer representar nesses locais para participar desses equipamentos com as oficinas. Então, é muito importante a nossa divulgação para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de atividade que a Secretaria de Assistência Social e Cidadania promovem aqui no município. Quero também ressaltar aqui, tive presente recentemente com a diretora executiva Tallin e também com a diretora Vive, que cuida principalmente da pasta relacionada aos idosos, dessa questão de verificar como está, de fato, esses equipamentos para o retorno dos encontros desses equipamentos. Quero parabenizar a Secretaria que está tendo um olhar para reformar esses espaços para que a entrega da chegada desses idosos, principalmente os idosos, né, por mais que tenham mulheres abaixo de 60 anos, mas principalmente os idosos, para a questão de acessibilidade e garantia de estrutura mesmo. A gente teve no ano de 2025 um episódio muito ruim, que foi o chão de um desses locais que caiu. E foi muito complicado, viu, vereador Calinho, a gente ter, então, esses idosos muito assustados com aquele piso, que levou realmente ao susto. Não teve nenhum acidente grave, mas levou ao susto. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. Então, essa reforma nesses equipamentos precisam continuar. Eu vou entrar em contato hoje ainda com o responsável pela manutenção, o Marcos, mas já fico aqui meu pedido também, não só na parte de estrutura, mas também na questão de ar-condicionado. Porque quando a gente fala de muito idoso numa sala, é preciso garantir a temperatura para que realmente nenhum idoso passe mal. Porque algumas dessas oficinas, elas trabalham com atividade corporal, em que, se tiver muito quente aquele ambiente, pode esse idoso passar mal. Então, é muito necessário, viu, diretor Marcos, que a gente entre em contato contigo para dar todo o suporte devido para que amplie essas questões. Quero falar também da questão das oficinas, né? As oficineiras que estão começando a fazer as suas matrículas, que estão muito preocupadas em relação à redução da sua carga horária em 2026. Eu entendo e entendi. No começo eu fiquei meio receoso, até discutir com algumas pessoas da secretaria sobre esse tema. Mas o que eu entendo é que, infelizmente, algumas pessoas não cumprem o seu papel. Então, aqueles que de fato têm os seus alunos, esses terão a sua carga horária aumentada devido à demanda de atividade prevista no número de alunos nas oficinas previstas. Então, não há preocupação deste oficineiro em específico. Agora, aquele oficineiro que não está tendo demanda, que não tem aluno, que ninguém procura para fazer aquela aula, esse não vai ter a sua aula estendida. Então, não é uma questão de pessoalidade, e sim uma questão de mérito da sua necessidade profissional, que vai ser avaliado e eu vou supervisionar bem de perto para que não haja nenhum tipo de pessoalidade sobre o tema. Então, oficineiros, estou junto, estou avaliando todo o processo, estou de olho para que nada sobre o tema de vocês seja realmente passado a perna. Então, estou atento ao tema também. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Adão Bittencourt. Boa tarde, Nazareno. Senhor presidente, nobres vereadores, cidadãos de Itajaí, público que nos assiste, servidores dessa casa, hoje subo a esta tribuna por um motivo que deveria unir todos nós, independentemente de partido, religião ou visão de mundo, a proteção da infância e da adolescência. Existe uma frase que atravessou os séculos e permanece atual como um lembrete moral e civilizatório. Disse Jesus:
deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Essa passagem não é apenas fé para quem crê, ela é também um chamado universal. As crianças devem ser acolhidas, protegidas e preservadas. E por que precisamos reafirmar isso em 2026? Porque vivemos uma época de paradoxos. Nunca tivemos tanta informação, ou pelo menos acesso a informações, tantas campanhas, tantas leis, e ainda assim a infância continua exposta a riscos que se multiplicam: violência sexual, aliciamento, hipersexualização, conteúdo impróprio, exploração econômica de imagem de menor e adultização precoce travestida de entretenimento. E quando falamos de hipersexualização, não estamos falando de teoria. Episódios recentes no Brasil geram investigações e debate público por exposição de menor a músicas e danças com teor sexual em eventos custeados pelo poder público, prefeituras em geral. Enquanto isso, o ambiente digital, organizações especializadas têm alertado para a escalada de denúncias de abuso, a exploração sexual infantil online, inclusive com o impacto de novas tecnologias e a produção, viralização de conteúdo criminoso. Ano passado, o YouTube, conhecido como Fleca, denunciou a prática chamada de adultização de crianças. Isto é, a exposição de crianças e adolescentes em contextos com significado adulto, incluindo sexualização e exploração para a monetização nas redes sociais. Um dos casos destacados nesse debate foi o influenciador Ítalo Santos, que foi investigado pelo Ministério Público da Paraíba. Lá fora, o mundo revive escândalos de abuso sexual e tráfico de menores nos Estados Unidos, envolvendo um financista bilionário que explorou sua riqueza e conexões para abusar de vítimas vulneráveis ao longo de décadas. O Departamento Americano de Justiça identificou mais de 1.000 vítimas com vítimas femininas de 14 a 17 anos. Hoje mesmo a internet está tomada de notícias sobre um piloto da Latam acusado de chefiar uma rede de abuso sexual infantil. Diante disso, qual é o papel nosso, dos parlamentares, do município? O município não resolve tudo, mas resolve o que está ao seu alcance: política pública, fiscalização e responsabilidade com o dinheiro público. É exatamente aqui que entra a importância do meu projeto, que entrará em votação logo mais, daqui um pouquinho. Caso comprovado ou aprovado, fará com que Itajaí proíba o financiamento de iniciativas que sexualizem crianças e adolescentes, que tenham alguma conotação sexual. E isso não é censura, como alguns dirão, isso é critério de gasto público. Quem quiser defender qualquer manifestação artística, que o faça nos marcos da lei e da classificação indicativa. Mas o orçamento municipal não pode ser instrumento de normatização ou normalização e da adultização da infância. E quem quiser financiar esse tipo de conteúdo, que o façam com dinheiro do próprio bolso, e sofram as consequências, lógico. E eu concluo voltando à essência: quando protegemos a infância, nós protegemos o futuro. E não existe desenvolvimento econômico, turismo forte, cultura forte, cidade forte, se a base moral e humana estiver apodrecendo. Itajaí pode e deve ser referência de proteção integral. Assim como o próprio Deus encarnado nos ensina a acolher os pequeninos, que Itajaí possa continuar assumindo o compromisso em defesa da infância e da juventude. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Vitor Nascimento. Boa tarde a todos os presentes nessa sessão hoje, todos os colegas vereadores nesse plenário, presidente, a toda a população itajaiense. Hoje eu trago aqui alguns dados e quero prestar essa conta com a população. Muita gente nos cobra, né? Vitor, e o que resultou
daquela audiência pública que tratou sobre o diabetes mellitus, tipo 1, especificamente, por conta de um projeto de lei que foi vetado pelo presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou, né, uma benesse que seria entregue aos portadores de diabetes tipo 1. Eles seriam considerados pessoas portadoras de deficiência, e aí, então, teriam descontos, né, na compra de medicamentos, dispositivos de mensuração da glicose e etc. Bom, fizemos uma audiência pública para defender os interesses da população aqui na cidade de Itajaí. E o pessoal me cobra explicações do que foi feito daquela audiência pública. Bom, fato é que daquela audiência pública, nós fizemos uma série de movimentações políticas e não políticas, dentro do Legislativo e dentro do Executivo, para que essa população portadora de diabetes pudesse ter um respaldo mais digno dentro da nossa cidade. Em contraponto àquilo que foi decidido na esfera federal pelo presidente da República. Bom, do que foi feito, foi instituído a Semana do Diabetes Tipo 1, provocando a Secretaria Municipal de Saúde para que ações conjuntas com a Estratégia de Saúde da Família, com a atenção secundária, né, especializada, pudessem trazer à tona o problema, os imbróglios da doença, do diabetes, o que fazer para não virar um diabético, né, os cuidados, os medicamentos, enfim. Mas aqui eu trago uma denúncia e prometo a vocês que hoje eu trago essa tribuna, uma denúncia formal por parte do Poder Legislativo, mas que dessa vez eu não vou dar o nome ao boi. Mas na próxima, e eu vou dar um prazo para que isso seja resolvido, na próxima eu vou pontuar especificamente quem está boicotando, tá? Eu vou dizer mais uma vez, boicotando o processo da compra dos livres. Porque isso para mim é um boicote. Não pode ser que a pessoa seja tão tansa, tão mazanza, tá? Que pensa que o Legislativo não está de olho. Deve pensar, o vereador Vitor é tolo, ele não está de olho, ele não está percebendo, ele dorme de touca, tá? Porque é impossível. O processo de licitação, no processo de licitação, o Poder Executivo abre um chamado, abre um pedido, e esse processo é aberto ao livre mercado. As empresas se credenciam, se cadastram para atender esse pedido, mas tudo é com tempo, tudo é com prazo. A pessoa responsável na pasta da saúde, que teoricamente deveria cuidar da licitação, da compra do livre, me responde o processo do pregoeiro no último dia do prazo, às 4 horas da tarde. Como se fosse uma novidade que o pregoeiro, que todos os processos de compra só funcionam de manhã. Aí a secretaria só funciona de tarde. Aí o que acontece? Ela manda um e-mail respondendo o pregoeiro no último dia à tarde. É inadmissível. É assim, ó. Parece que a pessoa que tem diabetes, ela está brincando. Parece que ela não sofre. Parece que ela tem tempo hábil para a pessoa que, teoricamente, isso é uma denúncia recorrente. Eu já falei aqui outras vezes sobre o processo de licitação da saúde de Itajaí, que não acompanha o Poder Executivo. Não acompanha o prefeito Robson Coelho. Não acompanha o vice-prefeito Rubens Angioletti. Eu vejo um executivo, um prefeito, um vice-prefeito acordando de manhã cedo, indo dormir tarde, trabalhando pela cidade, eu vejo os vereadores todos trabalhando, mas o processo de licitação, o processo de compras da Secretaria de Saúde não funciona. E nós não estamos de brincadeira. Quando eu me propus a defender o projeto da entrega do Libre, tá? Fazendo inclusive comparativo, por que o morador de rua ganha R$600 num cartão, que inclusive ele deixa na biqueira, para ele comprar droga diariamente? Por que ele ganha R$600 no cartão? Enquanto a justificativa para que algumas prefeituras não forneçam o Libre, o aparelho que mensura a glicose instantaneamente colado na pele do paciente, não é fornecido porque ele tem um custo mensal de R$600. Tira do vagabundo, tira do usuário de droga e dá para a pessoa que é doente. Então, a gente faz aqui uma defesa, propõe lei, propõe projetos, apresenta ao executivo, está tudo certo. O prefeito aqui, na audiência pública, ele se manifesta dizendo: nós compraremos Libre para toda a população de Itajaí que portadora de diabetes tipo 1. Presidente, eu peço um acréscimo de 1 minuto para que eu encerre meu discurso, presidente.
Se for da vossa... Concedo. Muito obrigado, presidente. Um minuto, vereador. E aí, poxa, encerrou o prazo, acabou o processo de licitação e nada foi feito. E, obviamente, eu fui atrás para ver onde é que está o erro. O erro é que uma pessoa não respondeu no prazo, e ela teve ainda a pachorra de dizer, ela respondeu no prazo. Sim, no prazo. No último dia do processo da licitação, na parte da tarde. Não é novidade para ninguém que o pregoeiro só funciona de manhã. Isso, para mim, não é uma desculpa. Isso é um deboche. É um deboche. Pensa que esse enfermeiro é tolo? Pensa que esse vereador é mazanza? Pensa que a população que sofre com diabetes, diariamente, com todos os processos a qual são acometidos, entram em coma, fazem acidose metabólica, são internados na UTI, fazem hiperglicemia, hipoglicemia, desmaiam, perdem consciência, perdem a ponta dos dedos, perde pé, perde mão. Acha que o diabético está brincando, que ele tem tempo para essas mazelas. Fiquem atentos, à próxima denúncia eu vou trazer o nome. Obrigado, presidente. Vamos dispensar, então, o intervalo regimental. Foi encerrada agora a tribuna dos vereadores. Temos aqui temos quórum, né? Então, vamos... peço ao seu secretário que possa fazer a leitura das matérias da ordem do dia, então. Vamos ao primeiro projeto. Em primeira discussão e votação, o projeto substitutivo número 7/2025 ao projeto de lei ordinária número 106/2025, proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Itajaí em eventos, publicações, produções e serviços que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes e estabelece penalidades e determina regras de fiscalização. Autoria, vereador Adão Bittencourt, PL. Com a palavra, o proponente. Presidente, eu gostaria de pedir para usar a tribuna. Perfeito, o senhor é o autor da matéria, fica à vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, comunidade que nos acompanha. Hoje votaremos um projeto simples, objetivo e necessário. Garantir que nenhum centavo do contribuinte de Itajaí seja usado para financiar, apoiar ou viabilizar eventos, publicações, produções ou serviços que promovam direta ou indiretamente a sexualização de crianças e adolescentes. É importante deixar algo muito claro: a sexualização precoce é um fator de risco. Diversos estudos e dados de segurança pública mostram que a exposição de crianças a conteúdos sexualizados reduz barreiras psicológicas, normaliza comportamentos adultos em corpos infantis e facilita processo de aliciamento, abuso e exploração sexual, a pedofilia. Isso ocorre porque o agressor encontra ambiente social mais permissivo, a criança passa a ter menor percepção de limite e de violência e a sociedade, quando tolera essa exposição, enfraquece a cultura de proteção. E por que isso é urgente? Porque os números mostram que a violência e a vulnerabilidade da infância são reais e presentes e cada vez mais presentes. Em Santa Catarina, em 2024, foram 4.009 registros de estupro, uma média de 11 por dia. Grande parte desses crimes envolvendo vítimas menores de idade, segundo dados do Ministério da Justiça, fonte NSCT Total. E no campo específico da infância foram registrados 1.853 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Santa Catarina em 2023, segundo dados citados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Além disso, o desaparecimento de pessoas também atinge menores. Em 2024, Santa Catarina teve mais de 3.900 desaparecidos e cerca de 32% eram crianças e adolescentes, apontando 1.247 casos envolvendo menores.
Em 2025, Santa Catarina registrou 4.317 desaparecimentos, média de 12 por dia. Fonte, ND+, Ministério da Justiça e Sinesp. Temos ainda um dado que choca pela definição, gravidez infantil. Em Santa Catarina, 797 meninas de até 14 anos foram mães entre 2020 e 2022, as que foram mães. Segundo o levantamento noticiado com base em dados públicos, fonte NSC, DataSUS, Ministério da Saúde. Qual é o impacto direto deste PL em Itajaí? O projeto estabelece regras claras. Verba pública municipal não financia sexualização de menores. Multa de 2 a 20 UFM e impedimento por 5 anos para realizar eventos que dependam de autorização, ausência de impedimento do poder público. Quer dizer, alguém que fez uma proposta, fez um projeto, pegou dinheiro público e não estava no projeto, que se estiver no projeto vai ser visto, e ele fez qualquer evento que leve a isso, então ele será punido. Então, quando houver dinheiro público, a resposta é mais dura, multa não inferior a 20% do montante recebido e devolução integral dos valores utilizados indevidamente, quer dizer, vai devolver o valor todo, mais 20%. Ou seja, se aprovarmos esse projeto, Itajaí passará a contar com critérios objetivos e mais uma barreira de proteção concreta à infância e adolescência no âmbito das ações e recursos do poder público municipal. Diante desses dados, fica claro que esse projeto não é simbólico nem ideológico. Ele é preventivo, responsável e necessário. Por isso, peço o voto favorável dos nobres colegas vereadores para que Itajaí dê um passo firme na proteção da infância e da adolescência e deixe claro que o dinheiro público jamais será usado para fragilizar quem mais precisa de proteção. Eu penso que nós, da camada intermediária, temos a responsabilidade de proteger tanto os nossos idosos quanto nossas crianças, que são os vulneráveis. Nós que temos condições, temos que fazer tudo o que for possível para proteger os vulneráveis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas. Conto com o voto favorável. Ainda em discussão, o projeto número 106 de 2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Victor Nascimento. Como é bom a gente ver um projeto de lei tramitando nessa casa. Dá até um suspiro para a gente. E ainda mais um projeto de lei com esse tônus, né? Há poucos dias, a gente discutiu até, entre alguns vereadores, na reunião de governo, alguns dados alarmantes, né? Tem vereadores que podem falar muito melhor do que eu, mas alguns dados relevantes, alarmantes, inclusive, sobre meninas grávidas, né, no município, e que a gente vai precisar trabalhar, provavelmente, em cima desses dados e dar uma resposta, né, tanto por parte do Legislativo quanto do Executivo, algo precisa ser feito. Meninas grávidas. E, na conversa, uma ponta de um lado, outra ponta de outro, de onde é o problema. Aonde é o problema? E aí, uma vereadora, o problema é muito mais profundo. E, de fato, o problema é muito mais profundo. Mas hoje, vendo um projeto desse, vereador Adão, líder de governo, vir a essa casa, para a gente é fundamental. Por quê? Porque, de certa forma, a gente está colaborando, contribuindo com as famílias. Qual é o pai e a mãe que não quer ter sossego, que não quer estar tranquilo vendo a sua filha ir para a escola, andando na cidade, tendo as relações ali de crianças infantis brincando, como era antigamente, né? Eu cheguei a pegar, não sou tão velho assim, mas eu cheguei a pegar a fase que brincar na rua era comum. Brincar na rua era a coisa mais maravilhosa que tinha. Brincar com vizinha, brincar com vizinho, brincar na rua, brincar na redondeza, ir para o outro bairro, né? Hoje a família não pode mais. Os pais não podem mais permitir que os filhos brinquem, né, com os vizinhos, com a redondeza, as crianças não podem mais interagir, porque tem medo. Porque o processo de adultização, o processo de sexualização, imposto por A, por B, que foi construído na sociedade, ele deteriora a infância, deteriora a segurança, deteriora as famílias.
Então, vereador, não quero aqui, só gostaria de abrilhantar ainda mais a proposta, o projeto do senhor, já de antemão dizer que meu voto é favorável e parabéns por exercer um papel fundamental do Legislativo aqui, que é legislar, que é criar leis e trazer à luz uma lei tão importante quanto essa. Meus parabéns, meu voto é favorável. Ainda em discussão, projeto substitutivo número 7 ao PLO 106. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Beto Cunha. Quero parabenizar o proponente, é realmente um passo dentro da defesa da criança, dentro da estrutura voltada aos valores. Isso me honra muito em poder votar esse projeto. Nós estamos diante de tantas construções ideológicas que acontecem e que ainda estão acontecendo mundo afora no nosso Brasil, e hoje essa casa legisla em favor da vida, em favor do princípio, em favor dos bons costumes, em favor da construção de uma sociedade realmente que faz diferença e pensa em viver e viver intensamente. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Ainda em discussão, o projeto substitutivo número 7 ao PLO 106. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente, eu gostaria de consignar o meu voto favorável. Estou com um problema aqui na tela, por enquanto. Consignando o voto favorável da vereadora Ana Carolina. Temos ainda a vereadora... que aqui não aparece para mim aqui. Mas eu estou aqui, presidente. A vereadora Renata Narciso, como vota? Favorável, presidente. Vereadora Hilda Deola também está? Então, consignando também um voto favorável da vereadora Renata Narciso, que não está aqui na minha tela. Encerrada a votação. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereadora Liliane Fontinelli. Dizer que votei favorável com muita alegria, vereador Adão, a esse projeto. E gravem os senhores, hoje é um marco histórico na cidade de Itajaí. Um marco para a direita conservadora nessa cidade. Esse é o primeiro projeto de cunho ideológico conservador. Gravem essa data. Parabéns, vereador. Muito orgulhosa de que esse projeto tenha subido até esse plenário e possamos aprová-lo. Muito obrigada. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador Victor Nascimento. Presidente, votei favorável nesse projeto porque acredito muito no objetivo, que é permitir que o Executivo Municipal se mantenha, primeiro, autônomo, né, e que respeite o princípio de isonomia, não interfira, não intervenha, não favoreça e não desfavoreça qualquer construção ideológica. O Executivo Municipal não pode participar, independente da linha. Eu acredito que esse projeto ele vem legalizar, e eu acredito também que outros projetos possam vir a esse plenário no sentido de manter o nosso Executivo livre para fazer o serviço que toda a sociedade precisa. E esse Legislativo, com certeza, irá contribuir para isso. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador Adão Bittencourt. Obrigado, presidente. Quero agradecer a todos os pares aqui, dizer que a minha preocupação com as crianças, eu não tenho mais filhos pequenos, então não seria apenas pelos meus filhos, mas tenho netos, e não penso apenas nos meus familiares, mas nas crianças no geral. Porque as crianças são o presente, não é apenas o futuro, mas são futuros legisladores dessa casa, por exemplo. Né? Quem de nós queria ou quer, né, ou pensa em ter alguém da família violada? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe Itajaí. Obrigado. Muito bem. Vamos ao próximo projeto da pauta, senhor secretário, o item 2. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 128/2025 dispõe sobre a divulgação de informações da Defesa Civil Municipal por intermédio de cartazes em todos os órgãos públicos do município de Itajaí. A autoria, vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, republicanos.
Com a palavra, o proponente, vereador Beto Cunha. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Esse projeto, ele é um projeto que partiu da iniciativa do nosso gabinete pela visita dos estudantes do colégio aqui de Itajaí. É muito interessante porque eles estavam envolvidos num projeto dentro do colégio que iriam fazer com que toda a intenção deles se transformasse em realmente uma ação efetiva. E aí nos buscaram, a gente começou a pensar, imaginar, engenhar, podemos sim fazer essa divulgação. Aí trouxemos vários dados, sabe, Cris? Nós buscamos, por exemplo, em Blumenau. Blumenau tem outras técnicas que é utilizado para referendar a população em relação ao aumento das águas durante as grandes cheias. E isso faz com que salve vidas. E a nossa pretensão maior é salvar a vida. Nosso objetivo, o meu mandato, ele foi desde o início, vida e família. Então a gente tem como as premissas do nosso mandato é esse. E esse contempla pela divulgação. Quanto mais nós deixarmos a população ciente, mais terão atitudes que possam, de fato, proteger a vida. E no caso da enchente, é algo primordial. Quem já passou pela enchente, quem mora em Cordeiros como eu moro, a gente vê uma garagem com 1,50 m de água, como a igreja Santa Maria lá no Cordeiros, no final do Cordeiros, quando eu era presidente daquela igreja, tinha 2,20 m de água dentro da igreja, todos os móveis, tudo submerso. É algo que nós precisamos entender quais são as medidas para nós nos protegermos. Essa, de fato, é uma atitude social que pode realmente proteger, dar à população informação para que nós tenhamos aí a maior atitude mais rápida possível. Obrigado, presidente. Ainda dentro do meu tempo, já que o presidente está chegando, eu quero até parabenizar toda a equipe lá do colégio que esteve no nosso gabinete, que participou desse projeto, que buscou, que estão nos acompanhando agora e vendo cada vereador aí votando e participando desse momento tão especial. Adolescentes que estão interagindo com a sociedade. Muito bem, ainda em discussão o PLO 128. Não havendo quem queira discutir, em votação. A palavra do senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Posso consignar meu voto? Meu Com voto certeza, favorável vereadora ao Ana. projeto vereador Beto Cunha. Muito obrigada. Voto favorável, então, vereadora Ana Carolina. Vereadora Renata Narciso, como vota? Não está presente. Não. Então, é encerrada a votação.
Com ausência, então, da vereadora Hilda, vereador Dalmolin, vereador Victor e vereadora Renata Narciso, foi aprovado com 12 votos favoráveis o PLO 128, de autoria do vereador Beto Cunha. Então, nós encerramos o expediente aqui da ordem do dia, né? Peço, então, ao senhor secretário agora fazer a leitura das matérias previstas para a ordem do dia da próxima sessão. Projeto substitutivo 7/2025 do projeto de lei ordinária número 106/2025. Projeto de lei ordinária número 128/2025. Só bota lá para mim novamente para me encerrar a sessão. Agradecendo então a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores e público, convoco os senhores edis para a próxima sessão ordinária realizar-se na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, às 16 horas. Declaro encerrada esta sessão, desejando a todos uma boa noite e uma boa sorte.